Louvado seja! Olha Jesus nascendo aqui. Estamos no capítulo 2 de Lucas. Vamos orar? Oh Deus querido, oh Deus, Senhor, como o Senhor trouxe ao mundo o nosso Salvador. Faz nascer em nós essa esperança todo dia, pelo novo dos céus, pelo o novo do Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, em nossas vidas, em nosso coração. Renova isso em nós todos os dias. Que a gente não esqueça que o céu é real e que o Senhor dispensa algo do céu sobre nós todos os dias. Nos faz compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer por meio da Tua palavra. Nos livra de nós mesmos, dos nossos achismos, dos nossos próprios entendimentos e nos leva a uma compreensão da Tua palavra para que a gente não só conheça e compreenda, que a gente viva. Em nome de Jesus. Amém. Gente, não sei se vocês perceberam no vídeo anterior, mas eu tô falando um volume mais baixo. Eu acho que eu tomei muito vento numa reunião que eu participei ontem no trabalho e eu tava de costas pro ar-condicionado. Olha minha risada. Até minha garganta tá meio travando aqui. Mas enfim, vamos lá. Tomei um remedinho, acho que vou ficar bem logo. Já bebi uma água aqui, ó. Bora, vamos ler. O volume tá baixo, aí vocês aumentam de vocês aí. A voz ficou até mais agradável, eu acho, né? Viu só? O nascimento de Jesus. Então nós vimos lá, tem o cântico de Ana, né? Tem mais coisas aqui que era muito, ó. Tem o cântico de Ana, ó, gente. O cântico de Maria, é porque eu tô confundindo as duas. Tem o cântico de Maria, tem o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias, que são coisas lindas que a gente pode ver no capítulo anterior. Leiam. O negócio é ler e o resto deixa que Deus faz, tá? Tá muito alto, será? Vamos lá, então. O nascimento de João Batista. Naqueles dias... Gente, o nascimento de João Batista, me ajuda aí. O nascimento de Jesus. É que a gente acabou de falar, né, do nascimento de João Batista. Em minha defesa, vamos lá. 2. Nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, e aí eu coloquei aqui imperador romano, publicou um decreto de um recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador e e todas as pessoas tinham que ir da sua cidade natal para alistar-se, até a cidade natal para alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa da linhagem de Davi, olha só, da linhagem de Davi, vou grifar aqui, ó, José, da linhagem de Davi, subiu a Nazaré, cidade da Galileia, a Judeia, e foi a Belém, olha profecias cumprindo, Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, ó, prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo do bebê nascer. Jesus vai nascer, ai que coisa linda. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bem interessante isso aqui, né? Bem interessante. É legal porque a gente vê muito no Natal, presépio, mas olha que coisa linda, né? A gente vê a humanidade de Jesus aqui, né? O imperador de Roma, ele fez um decreto, deu para entender, um recenseamento, e todo mundo tinha que ir lá para se alistar. Vocês lembram, como eu falei, Jesus, da linhagem de Davi, quando vem na genealogia, a gente vai ver. Mateus trouxe Jesus para essa linhagem, né, de Davi. E a gente vai ver aqui, Lucas, ele vai levar até ao primeiro homem, né? A gente vai ver, isso é bem interessante também. Por isso, Adão, né, gente? Eu vou falar primeiro homem, vai que o pessoal fala, quem? Por isso que eles foram para Belém, por causa desse recenseamento. E vocês viram aqui, ó, se a gente olhar no 5, no versículo 5, detalhe, ela estava prometida em casamento, mas ela já esperava um filho. E vocês lembram, talvez vocês não tenham lido ainda, mas tá lá em Mateus, José, ele intentou deixar secretamente Maria quando ele soube que ela estava grávida, mas aí o anjo veio, apareceu em sonho, explicou tudo para ele, e ele sim continuou com Maria, e eles ficaram juntos, e até tiveram outros filhos depois, né, mas ele não teve relações com ela até o nascimento de Jesus. Aí chegou o tempo de nascer, e Jesus nasceu e é colocado envolto em paninhos ali numa hospedaria, num cantinho, numa manjedoura, porque não tinha lugar ali na hospedaria. Né? Chegou o tempo e Deus se fez homem, se fez carne e habitou entre os homens. Aqui aparece uma experiência dos pastores. Vamos ler aqui alguns versículos, olha só que interessante. Havia pastores naquela região que tomava conta dos rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu
a glória do Senhor resplandeceu. Olha isso. Apareceu à noite um anjo aos pastores que estavam ali trabalhando, cuidando das ovelhas. Então o anjo disse para eles: não tenham medo. Gente, devia ser muito assustador ver anjo, porque todos eles ficavam com medo. E no Antigo Testamento também é assim. Todos eles ficavam com medo, se jogavam no chão. Que loucura, né? E aí eles falam: não tenham medo. E aí vem: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quando faz menção à letrinha, a gente vai aqui pro rodapé, porque aí ela vai trazer, ou o número, né, em alguns casos. E aqui quando ele fala assim, ou Messias, quando ele fala nasceu o Cristo, ou nasceu o Messias, tanto Cristo no grego como Messias no hebraico significam ungido, também aqui no livro de Lucas. Então quando a gente vê Cristo ou Messias, a gente sabe que é ungido, filho de Deus, ungido de Deus. E então eles falam assim, ó, sigam o sinal e vocês encontrarão o bebê. Então eles estão falando assim, ó, nasceu um bebê e ele é o Filho de Deus, o ungido, o Cristo. Olha que coisa incrível. De repente, aí o que acontece mais com eles, apareceu uma grande multidão de exército celestial, muitos anjos. Louvando a Deus, eles diziam, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Né? Quando os anjos os deixaram, então depois que eles cantaram e glorificaram a Deus, eles partiram, né? Eles foram para onde? Para o céu. Os pastores disseram uns aos outros, vamos agora a Belém, porque eles tinham falado, vai ter um sinal, vão que vocês vão achar. Então eles falaram assim, ó, vamos a Belém e vejamos, aqui ó, e vejamos, ai perdão, e vejamos o que aconteceu. E aí eles correram, eles foram depressa para lá e encontraram Maria, José e o bebê Jesus. Coisa linda. Jesus aonde? Na manjedoura, como os anjos haviam anunciado. Então eles contaram para todos, as pessoas ficaram conforme eles viram. Vou até baixar um pouquinho aqui, ó. Eles contaram o que então, gente? Eles contaram assim o relato deles. Olha, apareceram anjos, os anjos falaram, louvaram e disseram que nasceu Jesus, olha isso, o Salvador. Então quando eles começaram a anunciar tudo o que tinha acontecido, as pessoas todas ficaram admiradas, aqui ó, admiradas com o que os pastores estavam relatando. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando no seu coração. É lindo, né? É maravilhoso. Então a gente vê assim as coisas acontecendo conforme Deus determinou que fosse, né? Ele fala assim, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. O anjo anuncia, vem o céu anunciar o nascimento de Jesus, né? O Deus que virou homem, se tornou homem e nasceu entre nós. E quando isso se cumpre, eles falam, e tudo acontece como eles falam, as pessoas ficam admiradas, e quando eles chegam lá, eles veem, né? Veem Jesus na manjedoura, conforme o anjo tinha dito. É uma coisa linda, né? É lindo, é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. A gente dá vontade de glorificar. Oh, aleluia. E aí Jesus vai ser apresentado no templo, aqui, ó. Né? Jesus vai ser apresentado no templo. Depois de 8 dias, eles vão cumprir a lei. E aí eles estão aqui, ó. Para ser 8 dias depois, para ser circuncidado. Aí ele fala, o nome dele é Jesus, porque o anjo tinha falado o nome, antes mesmo dela engravidar, né? Quando o anjo aparece a Maria, fala, você vai dar à luz a um menino e chamará de Jesus. E aí eles fizeram conforme aquilo que o anjo disse a eles. E aí, passado o tempo da purificação, por conta do nascimento, era a lei que está lá no Antigo Testamento, eles levaram o menino para apresentá-lo ao Senhor no templo. Então fizeram tudo, eles cumpriram tudo, conforme está em Êxodo e Levítico. Aí surgem 2 figuras que é bem interessante, que a gente vai falar sobre elas agora. Olha aqui, ó. Surgem 2 figuras. Eles cumpriram toda a lei e foram para o templo. Nessa hora, aí vem aqui, ó, no 25. Acompanha comigo aí, gente, que é bem interessante. No 25 diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo, gente, a gente vai ver muito no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele falar sobre o Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo, mover, ele nos apresenta o Espírito Santo, isso é maravilhoso. Então ele fala assim, que esse homem esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Então esse homem, o Espírito Santo estava sobre ele, oh Deus bendito. E aí fora revelado pelo Espírito Santo, ó, o Espírito revelou para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido por este Espírito, ele foi ao templo, ele se moveu pelo Espírito que estava sobre ele, que era o Espírito Santo. Então, movido pelo Espírito, ele vai ao templo e lá, ele, no mesmo momento em que
Jesus está sendo apresentado no templo, o menino Jesus, pelos seus pais lá, aquela apresentação. Então Simeão tomou esse menino nos braços, oh aleluia, ele louvou a Deus e disse: ó soberano, como prometeste. Ele viu o cumprimento da palavra de Deus na vida dele. Como prometeste, agora podes despedir-me em paz, pois os meus olhos viram, ó, que eles anunciam Jesus como Salvador. Viram a tua salvação. Ele vê a salvação em carne, que é o próprio Cristo. Preparaste a vida de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios. A gente está aqui, ó, no meio dos gentios. E glória, a glória de Israel, teu povo. Para a glória, né? O pai e a mãe do menino estavam admirados, né? Porque tudo que foi dito a respeito, que Jesus era um bebê, gente, pensa. Ele os abençoou. E aí, eles falavam assim, né? Esse menino está destinado a causar... Aí vem a profecia, né? A profecia. Simeão abençoou e disse a Maria e a Jesus: esse menino está destinado a... Aí ele vem falando algumas coisas, e quanto a você, aí ele fala o que Jesus ia ser, né? Muitos sejam revelados, ele vai trazer o coração deles de volta, vai derrubar outros. E aí depois ela diz para Maria, aqui ó, ele diz para Maria: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Meu Deus. Ali havia uma profetisa. Aí entra a segunda figura, que é essa profetisa Ana. Uma profetisa, hein? E aí ela era muito idosa, tá aqui, ó, muito idosa. Opa, perdão. Ela era muito idosa, ela era viúva, né? E o texto continua explicando aqui, ó, ela era idosa, ela era viúva. E ela nunca tinha deixado o templo e adorava o Senhor, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado naquele exato momento. Quem vocês acham que inspirou essa mulher para chegar nesse exato momento também, né? E ela já dando graças a Deus, quando eles estavam dando graças a Deus falando a respeito do menino, esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo o que era exigido pela lei do Senhor, eles voltaram para a casa deles, na Galileia. Olha isso. Então ela deu graças a Deus pela profecia, né? Ela viu isso se cumprir. Olha que coisa linda. Ela viu isso se cumprir. Jesus é maravilhoso, né? Irmãos, é maravilhoso. Aqui e acolá a gente vê pessoas que, como a gente viu no capítulo anterior, que não têm fé, que não acreditam, que precisam ver, que precisam crer. A gente vai ver muito mais pessoas. Mas o Senhor nos permite crer. Ele enche o nosso coração de esperança ao ver que esses dois personagens aqui, ó, Simeão e Ana, né? Esses dois personagens, eles receberam algo do céu, eles creram, eles não desanimaram, eles continuaram muitos anos esperando pelo cumprimento daquilo que Deus colocou no coração deles, e eles alcançaram graça e favor de Deus, eles viram Jesus como de fato aconteceu. E que o Senhor Jesus nos permita, né, ter essa chama do Espírito acesa em nós e que a gente não desanime. Do versículo aqui, do 40 em diante, a gente vê coisa linda que só tem aqui no livro de Lucas, sobre essa adolescência, né? O período dos 12 anos de Jesus. Não tem nos outros livros, só tem aqui. Aqui ele fala que, enquanto ele criança, no 46, ó, o menino crescia e se fortalecia, e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí eu coloquei Jesus, dá pra ver? Deixa eu puxar mais pra cá. Aqui, ó. Jesus, menino, crescia em graça, e a graça era sobre ele. Aí vem aqui, ó, o menino Jesus no templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Essa festa era que eles mais concentravam, porque eles eram obrigados a irem às festas, né? Esse tipo de festa, né? E aí, os homens eram obrigados, as mulheres não. Mas a maioria das vezes iam a família. E essa daqui é a que mais ia gente. A cidade ficava muito cheia, porque eles frequentavam mesmo, eles iam assiduamente nessa festa todos os anos. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram à festa, porque era o costume de ir à festa, né? Eles iam todos os anos. Quando a festa terminou, eles estavam voltando para casa, e os pais de Jesus, do menino Jesus, eles não perceberam que Jesus ficou lá. Então aí eles foram para casa, eles pensaram que ele estava entre os companheiros de viagem, entre os familiares, caminharam o dia todo, gente. Depois de caminhar o dia todo, eles perceberam que não estavam entre os parentes, não estavam. Aí eles voltaram para procurar, ó, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, eles encontraram Jesus no templo, junto com os mestres, entre os mestres, sentado no templo. Ele estava ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados do entendimento e das respostas de Jesus. Eles ficavam
os pais ficaram perplexos, né? Por ver Jesus. E aí a mãe, como qualquer mãe faria, eu me vejo também fazendo isso, a mesma coisa, quando eu li, eu me identifiquei. A mãe diz assim: filho, por que você fez isso conosco? Nós estávamos aflitos procurando você. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar envolvida nos assuntos do meu pai? Olha o que ele fala, a resposta de Jesus. Mas os pais não entenderam. Eles, porém, não entenderam. Os pais não entenderam. No 51, ele foi com eles para Nazaré. Ele era obediente. Os pais não entenderam. Ele fala assim, ó, ele já sabia que ele era o filho de Deus. Ele diz isso aí nessa resposta. Porque ele diz: estou tratando dos assuntos do meu pai. E a sua mãe, porém, mais uma vez, olha aqui, guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. É maravilhoso, né? Nós vemos todo esse relato, essa explicação, Jesus com 12 anos, é incrível. Os mestres da lei, Jesus estava ensinando, e os mestres da lei, eles ensinavam por meio de perguntas e respostas, e por isso que Jesus fazia perguntas, porque ele fazia perguntas e tinha as respostas. Jesus fazia perguntas e respostas. E os pais ficaram maravilhados quando eles viram aquilo, mas do ponto de vista humano, eles questionaram Jesus, a mãe questionou porque eles não entendiam. Então revela que Maria não teve uma total compreensão do que estava acontecendo ali. Né? No versículo 51, a gente vê que ele se submete e ele volta com os pais. Né? E aqui é a última vez que faz menção de José. Os estudiosos dizem que talvez José tenha morrido depois desse episódio. Né? Então Deus permitiu que Jesus fosse um de nós. Vocês têm noção disso? Deus permitiu que Jesus se fizesse um de nós, porque ele, como bebê, passou por toda a dependência dos pais. Né? Mas ao mesmo tempo aqui, Jesus com 12 anos... nós vemos a identidade dele firmada aqui já em Deus, porque ele fala, né, cuidando dos assuntos do pai, né? Então, o filho de Deus, a identidade de filho dele já estava formada, sua identidade celeste, a sua missão já estava consagrada ali no seu coração. E que possamos olhar sempre para Cristo, o Todo-Poderoso, o amado das nossas almas, não como um mestre que ensina, né? Como ele estava ali aos 12 anos ensinando esses homens aqui. Eles estavam diante do menino, mas entenderam que era um prodígio, o menino Jesus. Mas que Jesus seja para nós o Filho de Deus, o nosso Salvador. Aleluia. Louvado seja.